E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise visual profunda. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça para entender uma falha sistêmica impressionante que acontece dentro das regras celulares do nosso próprio corpo. É um processo super complexo que a gente conhece como carcinogênese. Ao desmembrarmos a biologia pura por trás das neoplasias, seus agentes causadores e os impactos clínicos, um tema que às vezes parece um bicho de 7 cabeças vai ficar incrivelmente claro. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por 1. O que é carcinogênese. 2. Os agentes carcinogênicos. 3. As bases moleculares do câncer. 4. A progressão tumoral. E, finalmente, número 5. Os aspectos clínicos dessa história toda. Então vamos direto para a parte 1. O que é exatamente a carcinogênese, o nosso incidente incitante? Sabe, para a gente entender esse processo de forma clara, primeiro precisamos definir o que é uma neoplasia. Basicamente, é uma grande confusão na proliferação das células, que vem sempre acompanhada por uma perda da diferenciação delas. Tudo isso começa com uma série de mutações adquiridas que afetam inicialmente uma única célula, e a partir daí, todas as descendentes dela. A grande questão biológica, o pulo do gato aqui, é que essas mutações dão para essas células uma vantagem de sobrevivência totalmente injusta. Elas simplesmente passam a ignorar os sinais fisiológicos de parada de crescimento aos quais todas as nossas células saudáveis obedecem. E como é que esse crescimento desordenado ganha vida? Bom, a carcinogênese, em especial a química, é um processo de várias etapas, e ela exige 2 fatores cruciais. O passo 1 é a iniciação. É um evento super rápido e infelizmente irreversível, que causa um dano permanente ao DNA da célula. Mas, detalhe, esse dano sozinho não é o suficiente para formar um câncer. Para a coisa avançar, o passo 2 é obrigatório, que é a promoção. É nesse momento que acontece a proliferação acelerada daquelas células que já tinham sofrido a mutação lá atrás. É como juntar a faísca com a pólvora. Olhando para cá, isso fica bem ilustrado. Notem como uma célula normal, depois de sofrer aquela lesão permanente no DNA, se torna uma célula iniciada. Quando ela é exposta aos promotores e começa a se proliferar, ela vai alterando sua diferenciação normal até virar um clone pré-neoplásico. A partir daí, minha gente, com proliferação contínua e a chegada de novas mutações, o que era só um erro genético microscópico se consolida de vez na formação de um tumor completo. Certo. Parte 2. Agentes carcinogênicos. Afinal, o que é que aperta o gatilho dessas mutações no mundo real? A literatura científica mostra que os agressores vêm basicamente em 3 categorias primordiais. Primeiro, os agentes químicos. Eles podem ser diretos, que não precisam de conversão no corpo, ou indiretos, como os hidrocarbonetos de combustíveis fósseis que o nosso próprio metabolismo acaba ativando e transformando em toxinas. Depois, a gente tem a radiação. E isso inclui tanto os raios UVB do Sol, que são grandes causadores de câncer de pele por distorcerem a hélice do DNA, quanto radiações ionizantes, tipo raio-x. Por último, os agentes microbianos. Estamos falando de vírus como HPV, hepatite B e C e a bactéria H. pylori. Eles induzem uma inflamação crônica no corpo ou até interferem direto no código genético. A verdade dura é que se a exposição for alta o bastante, literalmente qualquer tipo de célula do corpo pode ser transformada. Agora, pausa para um dado que serve de alerta máximo para a saúde global. O tabagismo continua sendo indiscutivelmente o maior fator de risco ambiental no desenvolvimento de neoplasias. Só para vocês terem ideia, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que espantosos 22% de todas as mortes por câncer no mundo estão diretamente associados ao hábito de fumar. É muita coisa. Isso nos leva à parte 3, as bases moleculares do câncer. Vamos entender esse colapso interno. Para simplificar uma biologia imensamente complexa, a gente pode usar uma analogia do nosso dia a dia no trânsito. Pensa assim, os proto-oncogenes são um sinal verde. A função normal deles é promover o crescimento celular de um jeito super organizado. Mas, quando eles sofrem mutação, eles viram oncogenes. Eles passam a agir como semáforos quebrados, travados no verde para sempre, mandando a célula crescer sem parar. Do outro lado da rua, nós temos os genes supressores de tumor. Eles são os freios do carro, parando o crescimento se notarem que tem algo errado. Na carcinogênese, a coisa sai do controle exatamente porque ganhamos função no acelerador e perdemos drasticamente a função nos freios. E o que é realmente fascinante de ver aqui é como essa dupla falha nos controles se traduz direto naquelas 8 alterações fenotípicas clássicas, que são as marcas registradas compartilhadas por praticamente todos os tumores.
Reparem como esse colapso genético leva as células a ficarem independentes de sinais de crescimento, a começarem o processo de invasão e metástase, a enganarem o sistema imune. Todo o comportamento destrutivo deriva justamente dessa biologia interna corrompida. E por falar nesses freios que param de funcionar, nós temos dois genes que são verdadeiros pesos pesados da nossa biologia. O gene RB funciona como uma cancela no ciclo celular, bloqueando a multiplicação indesejada. Junto dele temos o famosíssimo TP53, que produz a proteína P53. A função dele? Ele atua como um inspetor de qualidade, detectando danos no DNA e ordenando que a célula doente se autodestrua, um processo chamado apoptose. Quando genes essenciais como o RB e o TP53 são inativados, as células corrompidas simplesmente passam reto por esses bloqueios de segurança e se multiplicam ao infinito. Inclusive um fato curioso e assustador: o TP53 carrega o fardo de ser o gene mais mutado em todos os tipos de cânceres humanos. Parte 4. Progressão tumoral. É aqui que a coisa escala e o tumor luta pela própria sobrevivência. Para garantir que vão continuar se expandindo impiedosamente, as células tumorais hackeiam o próprio sistema. Elas literalmente reescrevem o seu metabolismo de energia no processo que a gente conhece como efeito Warburg. Mesmo tendo oxigênio disponível, elas preferem usar a glicólise, porque isso gera energia e blocos de construção super rápido para criar novas células. Ao mesmo tempo, elas tapam os ouvidos para os sinais de autodestruição do corpo, às vezes produzindo um monte de proteínas que bloqueiam a morte celular, como a BCL2, e o golpe final, elas adquirem um potencial de replicação sem limites, garantindo uma espécie de imortalidade que lembra muito as nossas próprias células-tronco. Mas tem um detalhe. Crescer nesse ritmo frenético consome muito oxigênio e muitos nutrientes. Uma massa neoplásica não consegue ir muito longe sem uma rede de encanamento própria. E é aí que entra a angiogênese tumoral. Basicamente, as células do câncer ativam fatores específicos e obrigam o nosso próprio organismo a construir uma teia de novos vasos sanguíneos ao redor delas. Ou seja, elas constroem o próprio suporte de vida para continuar alimentando a invasão dos tecidos saudáveis. É um mecanismo de sobrevivência brutalmente eficiente. Isso tudo nos traz para aquela linha divisória gigante na medicina. Afinal, o que separa um tumor benigno de um maligno? Bom, neoplasias benignas ainda são muito parecidas com o tecido original. Elas crescem de forma coesa, têm bordas bem definidas e ficam lá no cantinho delas sem invadir ninguém. Já os tumores malignos, os cânceres reais, perdem totalmente a forma e a função originais. Mas a grande diferença, o que realmente define a malignidade, é a capacidade agressiva de invadir os tecidos vizinhos e de causar metástase, que é aquela capacidade de se espalhar para áreas do corpo completamente distantes da origem primária. Olha só como isso acontece na prática. Fica muito evidente a natureza invasiva das células malignas. A massa celular simplesmente não respeita mais nenhuma fronteira morfológica. Ela ativamente se infiltra, rasga as camadas de tecido que estão em volta, empurrando e danificando fisicamente a estrutura saudável enquanto tenta se expandir de forma caótica. E finalmente chegamos à parte 5, aspectos clínicos. O que todo esse caos microscópico causa no corpo inteiro? A verdade é que o impacto de um tumor vai muito, mas muito além do local onde a massa primária está crescendo. Claro, existe a destruição e infecção do tecido local, mas as reações sistêmicas são bem pesadas. Pensa num tumor pancreático, um insulinoma, por exemplo. Ele pode fazer o corpo despejar quantidades absurdas de insulina no sangue. Muitos pacientes também sofrem de caquexia, que é uma perda de peso e de massa muscular muito severa induzida diretamente pelo metabolismo do tumor. E não podemos esquecer das síndromes paraneoplásicas, sintomas muito loucos causados pela resposta inflamatória gigantesca do corpo tentando combater o câncer, gerando problemas que a localização anatômica do tumor sozinha jamais explicaria. E como é que os médicos conseguem organizar e lidar com toda essa complexidade clínica no dia a dia? Eles usam um sistema internacional que é padrão ouro, o Sistema de Estadiamento TNM. É bem lógico. O T olha para o tamanho e a extensão total daquele tumor inicial. A letra N entra para ver se a doença já começou a caminhar, checando os linfonodos regionais. E o M é o mais temido, determinando se existe ou não a metástase à distância. É juntando essas 3 pecinhas do quebra-cabeça que a equipe médica decide qual vai ser a cirurgia ou a medicação exata, estabelecendo o prognóstico real do paciente. Observar a progressão do câncer, desde a falha de um minúsculo semáforo celular até a formação do seu próprio suprimento de sangue, revela uma biologia incrivelmente engenhosa, né? Mas a boa notícia é que o conhecimento que acumulamos hoje é uma arma poderosa.
Entendendo tão bem as falhas dos genes supressores e os perigos dos agentes externos, fica a grande provocação final para pensarmos juntos. Como todo esse mapeamento científico detalhado vai ditar os rumos das pesquisas e das ações de saúde pública no futuro para prever e, quem sabe, bloquear essa escalada antes mesmo dela começar. É algo fascinante para continuarmos acompanhando. Valeu demais para acompanharem nossa explicação detalhada de hoje e até a próxima.